Muito bem-vindo ao primeiro podcast do Treinoverso e nada mais, nada menos do que estrear esse programa com um cara que é amigo, foi parceiro, trabalhamos junto, apanhamos junto na rua, né? Batemos pra caramba junto também. Ixi, mano, era outras tretas, vários bailes black de São Paulo. O meu amigo, irmão, Anderson dos Gêmeos. Ixi, cara. Mais alto! Ei! Obrigado, mãe! Lili, beijo pra você. Porra. E aí, irmão, fala pra mim aí. Você... A gente conhece a Miriano, né, mano? Porra, mano. E como que foi esse movimento aí? Você é daqui de São Paulo ou não? Era de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. É uma história bem maluca. Bom, primeiramente, um grande prazer. Sempre me anuncio como professor Anderson, tá? Amigo do Sandro há muitos anos. E vamos lá, né? Pra gente falar um pouco sobre essas coisas, a gente tem que destrinchar, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar nesse processo é um pouquinho da história da minha mãe, né? Que é uma história de êxodo urbano, êxodo rural, das pessoas que vieram para a cidade grande para procurar uma oportunidade e tal, aquele São Paulo dos anos 70. E ela acabou tendo 2 filhos e com toda essa história a gente foi numas andanças para lá e para cá, para lá e para cá. A gente morou em Pirituba, né? Que a família, minha mãe deixou a gente com uma família para tomar conta. Essa família cuidou da gente e por volta ali dos 7, 8 anos de idade foi que a gente foi morar com ela na Lapa, né? E aí é um processo bem bacana, que foi onde a gente também teve a oportunidade de conhecer a cultura da pichação, que foi algo que marcou bastante a vida da gente. E depois de um tempo morando no serviço, e aí a gente estava... Como minha mãe não tinha cuidado não chegou a cuidar muito da gente quando a gente era pequeno, então nós tínhamos dificuldade de entender o que uma criança realmente precisava, no sentido de que a gente dava trabalho mesmo, e ela não estava acostumada com a gente todo dia no pé dela, era outra família que tomava conta. E ela chegou um momento em que foi crucial dela ter que alugar uma casa, né? Ela, na realidade daqueles dias, ela tinha muito receio de as pessoas, você não quer ir morar eu consigo para você um barraco numa área livre e tal, para morar. E a mãe falou, não. Isso aqui em Osasco ou São Paulo? Isso, ela trabalhando lá em São Paulo. Ah, boa. Morando na Lapa. E aí comentaram, né, dela ter uma casa e tal, num lugar desses, assim, numa condição dessa, numa circunstância como essa. Ela falava, eu tenho muito medo de deixar os meus filhos lá e perder eles para a cultura de violência, que é a cultura de bairro, mano. Quem mora em quebrada sabe como é. E ela alugou uma casa em Osasco, que é justamente lá o quintal, o cortiço de várias casas, e que tem a história de tantos amigos nossos. E foi justamente ali, vindo para cá, nesse processo de morar na cidade, que as coisas realmente aconteceram, de ter esse lance das amizades. Aí eu cheguei ali por volta de 89, 90, é onde eu conheço a cidade, onde as nossas histórias se cruzam, né, mano? Mas fala para mim assim, como que foi o seu primeiro contato com a dança como movimento cultural e expressão, assim? Como foi o seu primeiro contato aqui, assim? Na cidade. Bom, aí tem o lance de que, por exemplo, quando eu vim mudar, que eu me mudei para Osasco, que é uma coisa que foi muito bacana, foi de eu entender que existia 2 culturas vingentes e que a gente não entendia. Eu só fui entender quando eu mudei para Osasco. Eu morava na Vila Romana. Minha mãe trabalhava lá. Eu morava num bairro que era de classe média alta. E aí, só que eu era o filho da empregada. Isso nunca deixou de ser uma latente, verdadeiro. E quando a gente mudou para Osasco, que a gente foi estudar na escola, lá no Pestana, no Américo Marco Antônio, foi que com a amizade com as pessoas, foi que as pessoas comentavam que tinham 2 condições acontecendo na cidade, que era, e aí, você gosta do quê? Baile de boy ou baile de função? Puta, eu lembro dessa dialeta aí. Entende? E aí isso foi crucial, porque o que essas pessoas faziam? Quando eu estava lá no final de semana, minha mãe me levava para a casa das amigas dela. Agora, não tinha mais a casa das amigas para ir, eu tinha que ficar em casa. E aí o costume de todo mundo na cidade era ir para os bailes. E aí foi onde eu fui identificar que todo mundo ia para a danceteria aqui tão conhecida da cidade, que é o Rhapsody, e tinha os bailes que eram no Atlético, no Floresta, que eram os bailes das equipes de som que tocavam black music.
para imaginar nesse processo onde que eu tenho contato, é justamente nesse processo de que todo mundo ia pro Rhapsody. E aí eu fui pro Rhapsody, tinha uma galera que dançava lá, um abraço, Aranha, um grande amigo que me segue, e com mais uma outra galera, o tal de Cabelo, o Alemão, que eram os caras que realmente eram os caras que gostavam de rock and roll, né? Escutavam Alice in Chains, Guns N' Roses, Skid Row, fazendo sucesso naquele início. E olha que doideira, mano. Os caras eram cabeludo, não tinha nada a ver com a cena da dança. Mano, eu era aquele moleque periférico, pobre, cabelo crespo, e eu fui cair naquela matinê ali. E foi ali que eu vi a dança pela primeira vez. Eu vendo os caras que eram cabeludos fazendo, eu quero fazer isso aí. Mas, assim, tem uma coisa que foi determinante para mim, aí até porque a gente vai entrar muito nessa linguagem de corpo, né? Que quando eu tinha 4 anos de idade, eu sofri um acidente, morando com essa família, um caminhão me atropelou, passou em cima do meu quadril para baixo, então tive politraumatismo de bacia, fêmur, tornozelo, eu tive que aprender a andar de novo, meu irmão teve o processo de desenvolvimento motor dele todo prejudicado, porque quando minha mãe tinha que levar eu para fazer a fisioterapia, ele tinha que ir. Então, ele não ficava na escola, não fazia as aulas de educação física. Isso também foi crucial para mim no meu processo de construção. Então, quando a gente teve essa possibilidade de conhecer a dança, foi um momento também de tanto cultural quanto do processo de tentar conhecer o meu corpo. Como que eu vou colocar movimento num corpo que não tinha memória? Então, a dança foi a minha construção. A dança quanto identidade de corpo, né? De entender quais eram as possibilidades para um corpo que agora tinha limitações. Mas aí, entrando nessa parte do seu corpo, quando você percebeu, eu acho que demorou um pouquinho para perceber, que eu também estava lá, né? Que era um preparo físico, não só físico, mas também como mental. Quando você percebeu isso aí? Ah, cara, aí já... Para se perceber, tem, por exemplo, difícil a gente falar da dança sem não desmiuçar, não falar um pouco sobre ela em si. Então, por exemplo, na época, toda vez que você ia aprender algo, a gente não foi uma geração que aprendeu a dança fazendo aula. A gente foi uma geração que aprendeu a dança assistindo vídeo. Então, VHS. Ninguém te ensinou. VHS. Que era a informação que tinha na época. Né? Os filmes eram reproduzidos, a gente tirava cópia de um do outro. E aí, você assistia aquele vídeo e você ia para um treino, mentalizava aquilo e tentava reproduzir aquilo que o teu imaginário copiou. Né? E na época, nas festas, então a gente não começava aprendendo dança pela parte rítmica. A gente aprendia a dança pelos movimentos. Então, qual foi o primeiro movimento a aprender? Você não começou fazendo top rock, você começou fazendo mid-vento. Então, às vezes, você entrava na roda, nem o top rock sabia. Top rock, gente, é a parte da dança em pé, da dança breaking, que é a parte em que é mais musicalizável, em que você trabalha ritmo, coordenação motora. O moinho de vento é um movimento de força, que não necessariamente ele era rítmico, né? Então era mais um teste, e os bailes eram um lugar da gente praticar isso. Então, e ali a gente estava adquirindo uma consciência corporal que a gente nem sabia o que era. Então, aí por isso que é tão delicado a gente falar quando a gente realmente passou a entender isso. Porque acho que o momento em que ele é determinante para entender isso, eu acredito, bom, eu tive contato com isso na dança em 89, 90. Eu fui entender realmente quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho, que foi quando eu tive a oportunidade de uns jovens, inclusive o Hernani, que é um cara que ficou no gueto com vocês. Lembro. Ele era aluno do Senai, da escola Senai. E aí eles faltavam muito para poder dançar. E aí a mulher falou, já que vocês dançam tanto e dançam aqui, vai ter uma competição de dança, vocês não querem participar? Mano, e aí eles falaram que eles me vinham treinando na porta do supermercado e falaram, você não quer ir ajudar a gente? E eu acabei, bom, resumindo, acabei entrando nesse processo de ser a primeira turma, de ensinar eles o que era ensinar top rock, o que eram alguns movimentos básicos, lembrando que eu nem tinha essa profundidade toda, tá? Eu preciso imaginar que a gente está falando sobre processo de construção, e foi o primeiro momento em que eu tive que, agora eu preciso elaborar algo que eu nem sei como que isso chegava para mim, porque agora a gente só consegue ensinar aquilo que a gente aprendeu de fato. Exato. E aí eles se inspiravam e gostavam, e foi naquele momento que eu pude entender que
eu deveria primeiro estruturar o que eu tinha que passar, porque não dava no achismo passar. Então foi no momento em que eu entendi que eu tinha que ter uma consciência maior sobre o que eu estava fazendo. Mas sabe o que eu tô lembrando agora? Mano, acho que todo mundo já fez essa porra. Você lembra quando os caras serviam no bar os copos de plástico? Aquilo pra gente era foda, sabe? Veio agora na minha cabeça. A gente pegava o copo de plástico, fazia com o copo de plástico, falar. Cortava o copo para poder ter o apoio da mão, para poder fazer o movimento, né? Famosa hélice. E assim, uma coisa que é importante também, que, por exemplo, hoje esse movimento, a hélice, ele quase não é tão utilizado pelos b-boys, porque é como se a dança também tivesse com o tempo movimentos que eles fossem por modismo. A dança hoje ela não passa pelo chão. Todo o movimento da dança que a gente assiste em vídeo, o cara tá o tempo todo na parada de mão, né? Os air tracks, os freezes, ela é mais no alto. A gente começou, quando a gente mostrava a dança para o nosso período, que a gente está falando de mais de 30 anos atrás, a dança ainda estava muito próximo do chão, ela era no chão. E essa hélice, a hand glide, era um movimento em que todo mundo era tipo o que todo mundo sabia fazer, era por gratuidade. A gente ia no depósito de material para construção, comprava a telinha, cortava e levava. Quantas vezes, qualquer rolê que você tava, o cara tirava do bolso e vou girar. E detalhe, mano, todo mundo fazia, mas cada um tinha a sua personalidade para fazer barra. Isso. Lembra? Perna estendida, perna flexionada, uma caída um pouquinho pro lado e tal. E assim, isso também deixava nítido quanto que tinha que ter um pouco da sua identidade ali. Mesmo que fosse um movimento de força, que não dependia de uma estética específica, mas era algo super bacana, no sentido de que todo mundo fazia o mesmo movimento e cada um tinha um jeito específico, tanto de fazer quanto de entrar. Por exemplo, eu lembro de você quando o flare virou um movimento obrigatório. Por exemplo, primeira vez que eu vi os caras do Gueto, o Gueto era um grupo aqui da cidade, o Santo foi membro, eu também fui membro. Então, o primeiro cara que eu vi foi como era o nome do irmão do Destroyer? O Brazuca. O Brazuca e o Destroyer. Aí eu lembro que eu passei no Lago de Osasco, eu vi o Brazuca, e a entrada do flare do Brazuca era uma que você entrava. De frente, você lançava a perna para depois entrar. Nem era aquela de entrar por trás, né? Não era. Era uma estética que hoje nem é usual. A gente nem vê as pessoas fazendo, não é né? usual. Mas assim, aqui em Osasco, qual que você gostava mais? Tinha o Rhapsody. Você fala de frequentar. Tinha o Rhapsody, tinha o clube Atlético. Então. Tinha o Floresta. Tinha a Hortência, tinha o Cobrazeixo, né? Lembra? Cobrazeixo, a gente passa lá Eu hoje. tinha a minha particularidade, nossa, você. O que eu posso dizer assim, havia uma sonoridade, eu tô falando agora sobre o que me motivou, o que levou para a dança, o que era, o que me fez eu ter, porque assim, cada um tem uma sonoridade que gosta mais. Eu não entendi o que era aquilo que estava acontecendo naquele momento, mas havia uma batida, por exemplo, caraca, que batida é essa que tem nas músicas do CNC Music Factory? Porra. Porque a gente ia pro baile, tocava várias músicas, mas, por exemplo, tocava Everybody Dance Now. Puta, o que Everybody Dance Now fazia? A gente dançar mais. Por que o B.G. Prince of Rap, Tits Beat It Hot, você tocava e você queria QLF. Você entende? Eram muitas referências. E aí, o que eu passei a entender? Que havia um canto falado dentro das músicas. Por exemplo, Ceci Peniston cantava lá Finally is happening me. Eu lembro que eu saía na... Tinha eu e o André Dog. André Negão. André Negão. Irmão, eu lembro que nós pulávamos no alto, dava aqueles tapão pra cada um. Foi um moinho de vento de um lado, do outro. Até eu quebrei o nariz, né? Eu lembro que caralho, velho. Tocou uma vez no Babel. Puta, o Babel. Como que era, não sei o que, de um Playboy, a música do Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. E aí você foi dar um salto mortal, a luz piscou, você errou e pum, caiu de joelho. Falei, caralho, o Sandro é foda, mano. Fudeu. Não, o Sandro levantou, deu uma limpada, continuou, depois saiu correndo pra trás. Gritei pra caralho. Mano, isso aí é foda. História. Isso é então, história, cara. E aí eu falo assim, dessa sonoridade, é de que uma coisa que é foda. Ia pro Rhapsody, a dança não era bem-vinda lá. Porque a gente tinha que dançar num lugar em que a dance music era o que tava tocando e que era tão bacana,
que era tão legal e que motivava a gente, mas ao mesmo tempo a nossa dança não era bem-vinda. E você já foi colocado para fora? Para fora, que era um... Eu entendo que era como se fosse uma casa de shows glamurosa da cidade. E a nossa dança estava aparecendo, o hip-hop era só um movimento naquela época. Era um movimento de pessoas, havia um atraso de informação. Hip-hop, pode crer. Ele, enquanto os anos 80, com África Bambata... Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang estava fazendo um sucesso enorme, essas informações não lançava lá e chegava aqui. Então, havia um delay dessas informações. E esse processo também foi importante para a gente entender o que era hip-hop naquele momento. Então, quando eu fui entender esse processo de troca, aí, por exemplo, que a nossa dança não era tão bem-vinda, aí vem o lance que a gente estava falando um pouco, aí você pediu falar um pouco. E aí tinha um grande amigo que morava na rua, que era o Mená e o Leleco. O Leleco, ele tem uma diferença de 10 anos de idade da gente. E ele curtia os bailes blacks, porque ele tinha mais idade, então ele ia. E ele sabia que havia toda uma cultura específica do lugar. E ele falou, eu vou levar vocês para ir conhecer o Florestinha, que era uma casa de shows aqui, de baile aqui em Osasco. E ele levou, e foi o dia que eu tive a oportunidade. E agora, sim, é extremamente emocionante. Porque a gente não sabia, quando a gente chegou e entrou no lugar, todo mundo gritava gueto, e a gente não sabia o que era aquilo, né, cara? E assim, uma coisa que eu... Sou gueto, sou gueto. Não, e assim, o gueto e a Hot Gang fizeram uma aliança, a Hot Gang mostra o som e o gueto mostra a dança. Pode crer. E o Buda, como MC de festa, que também foi uma coisa que eu fui tentar fazer depois, quando eu fui apresentar as festas de dança, o Buda, ele era muito potente com aquilo, com a equipe de som Hot Gang. E aí é o lance de falar que quando o Leleco me levou e que eu fui conhecer a cultura do baile black e que eu vi o gueto lá, eu vi a dança não cabia no baile de boy, mas ela cabia no baile black. Aí foi aonde eu entendi a sonoridade do que de fato era hip hop. Porque até então o hip hop também tocava no Rhapsody, mas ele tocava as músicas que eram mais conhecidas. Mas se você for ver, ele tocava no Rhapsody o quê? A gente acabou de falar. CC Music Factory. Que era Dance Music. Que era lá, né? Que era pra eles a Black Music. Que a gente gostava do que... Por exemplo, nesse mesmo período, quem fazia sucesso, o auge ali, era o NWA. Só que o NWA era o Gangsta Rap. E o Gangsta Rap... não era tocando lá. Não, tocava uma outra. Por exemplo, Captains in the House. To the people over here, to the people over there, to the people, the people, the people. Mano, eu tava ouvindo isso no carro esses dias e eu fiquei pensando como que essa música tocava no Rhapsody. E o quanto todo mundo tocava... Porque assim, para entrar na roda para dançar, não era igual hoje. Você tinha que estender a mão e tinha que esperar o cara bater na sua mão para você entrar, mano. E aí tinha vários... Não, era a regra da época. E aí, ou seja, todos os amigos batiam na mão dos amigos e aí você tinha que esperar um amigo seu conseguir entrar para ele bater na sua mão e você conseguir dançar naquela música que você sabe queria. Quando você dançava mais? Quando você estava olhando para uma mina e a mina olhando para você. Era inspiração. E aí era o momento da inspiração. E era natural também, né? A gente tá se descobrindo, né? Como jovem, como, né? Querendo namorar, encontrar alguém, né? Azaração. E apesar que a gente também era muito focado no treino, né, cara? Tipo, naquela época, pouca gente tinha namoradas, né? Assim, e tinha o lance de querer treinar mesmo, querer ser melhor naquilo que estava fazendo. Aí, Areião servia para treino. Isso. O barzinho, lembra do barzinho de esquina? Cara, depois de um tempo que o Casey lançou o livro Hip Hop Cultura de Rua e colocou a gente na capa. Inclusive tá lá no Sesc 24 de maio. Isso. O seu com o seu irmão também tá lá, que eu vi lá. E uma coisa que é super... isso é gratificante, emocionante, que a gente teve alguns amigos, a gente tem vários amigos, né? E o Casey deixou um desses livros lá para consagração na Catedral de Aparecida do Norte. Tem vários amigos que são católicos. Cara, quando as pessoas vão lá, que elas veem o livro lá, elas choram, no sentido de que sabe do quanto as pessoas conhecem a nossa história. Eu tenho certeza que você deve passar por lugar e as pessoas que há mais tempo te conhecem, que não te conhecem como educador, como personal, o quanto que elas te conhecem. E aí, meu, qual a primeira pergunta que fazem? Tá dançando ainda? Eu só saí todo dia, cara. Sabe? E a gente vê o quanto que
a cultura, ela foi importante para mudar o caráter, que as pessoas, sempre que nos encontram, elas partem de um princípio de integridade, falam, mas esses caras, foda, porque quando a gente, quando a nossa diversão virou trabalho, a gente se transformou educador. E quando você olha para o cara do lugar de onde a gente veio, o que é a oportunidade dele se tornar? Que eu falo para minha mãe, quando saiu o ChatGPT, eu tive uma oportunidade... Meu, isso me emociona muito. Porque quando eu peguei o ChatGPT, eu vou escrevi no ChatGPT quem são os gêmeos BBMCs. Cara, o chat... Ó, tô tremendo. Foda, ele começou a escrever e falar que eram 2 irmãos da cena da dança, que foram arte educadores, que aconteceu, que fez isso, isso, isso. Eu peguei aquele texto enorme, mandei para minha mãe e falei para ela, mãe, se todo mundo imaginava que a gente não ia ser nada, no mínimo a gente conseguiu se tornar educador. E ser educador é transformar a vida das pessoas. E a gente teve a oportunidade de fazer isso. Se a gente ganhou dinheiro ou não, se as coisas aconteceram ou não, amém. Porque a forma como a gente tocou essas pessoas, essa é a parte mais importante. Porque todas as pessoas que a gente conhece que são artistas, não importa qual é eles, que tiveram a oportunidade de conhecer o hip hop, todas eles falam, o hip hop salvou a minha vida. Porque talvez ele foi a única oportunidade de quem veio dos lugares mais abandonados das regiões, porque toda vez que a gente for perguntar sobre um cara que veio da cultura hip hop, normalmente ele sempre vem das periferias, porque a história é sempre a mesma. O êxodo rural da minha mãe é o mesmo. Você pega a mãe do crioulo, ela veio da onde? Ele fala com uma nobreza, porque ele entende né? que o quanto que a mãe dele lutou para transformar ele. Quando ele está no palco cantando, ele está representando a história de milhões de brasileiros que também tentaram a mesma história que a mãe dele. Ou seja, a mãe dele não conseguiu conquistar, mas ela deu a oportunidade do filho ser algo. E a gente imaginar o que a gente conseguiu se transformar no processo de transformação cultural, tanto que nos trabalhos eu tenho o costume de dizer que a cultura hip hop é a maior ferramenta de transformação e revolução humanitária silenciosa, porque ninguém vê, mas a mudança ela é interna. Então, quando você vê todos os seus amigos, você fala, meu, o que fulano de tal está fazendo na vida? Todos os caras que participaram, que tiveram algum acesso com a cultura hip hop, eles estão fazendo algo de produtivo, no sentido de que, ao mesmo tempo que você convive com uma realidade de abandono e de exclusão, você escolheu a arte. E quando você escolhe a arte, você tem uma certeza de transformação na sua própria vida. Quando você vê que as outras pessoas se inspiram em você para ser algo diferente na vida delas. Isso é fato, cara. Porque, assim, o que o hip hop abaixo de Deus, o que o hip hop me proporcionou na minha vida, não tá escrito. Era muita aqui, até da minha família, caralho. Esse moleque tá andando com esse rádio na mão pra cima e pra baixo, que essa porra vai? Vai fumar maconha? Vai fazer o quê? Foda-se. Nunca fumei porra nenhuma de maconha, nunca, não tô dizendo quem... Tem uma fala... Mano, isso foi foda, mano. Uma música do Tony Saga. Tony Saga. Que eu acho muito legal, né? Essa porra aqui, ó, recebendo alerta de severo. Ah, normal, acontece. É de chuva, né? Minha moto tá lá fora, ela vai pegar chuva pra ir embora. Ele fala assim na letra, meu Deus, será que isso vai dar futuro? Talento puro, mas que nada, uma furada, tô caminhando no escuro. A minha arte é feita com amor, mas onde tá o meu trampo com o meu curso superior? Não dá para tirar do bolso para fazer os corre, mas se não tira, tudo acaba e a ideia morre. E essa ideia é esse trampo aqui, ó. Caralho, hoje aqui, ó, treino verso. Porque assim, cara, são 30 anos. Eu vou aproveitar a deixa de falar, mano, muito obrigado por você ter me dado a oportunidade de estar aqui. Eu tenho uma admiração tremenda. Admiro pra caramba teu corre, suas coisas que você faz o tempo todo. Hoje, e a gente fala a respeito do educador, tá aí transformando a vida das pessoas, entende? Sempre para melhor, com preceitos de saúde, qualidade de vida, entende? Dignidade. Porque assim, tem uma frase, uma música também, aqui a gente somos educadores e artistas do mundo que não existe, né? Para as pessoas que não sabem a nossa história. Isso é foda, mano. Tem uma parábola, não é parábola, é um provérbio que ele vai muito pro nosso trabalho. Hoje não tanto, porque hoje a gente não trabalha mais com arte e educação, né? A gente está falando estritamente em outros processos, né? Mas é um provérbio árabe que fala:
quem planta tamareiras não colhe tâmaras. Porque as tâmaras demoram 100 anos para serem colhidas. Entende? O nosso trabalho, a gente faz algo e transforma a vida das pessoas e a gente não vê. E é por isso que é tão importante quando as pessoas nos encontram, que elas têm questão de dar um abraço, de dar um beijo, de falar para você o quanto que você foi importante na vida delas, o quanto que você transforma. Porque a gente planta essas pequenas sementes, né? Mano, vários moleque, a Avenida Rio Branco, São Paulo, só deixar bem claro que a gente foi arte educador, trabalhou na Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, trabalhamos por mais de 20 anos. E assim, como eu e você, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quantas vezes eu tava ali, saindo do 24 de maio, saindo ali da galeria do rap e passando ali naquela Rio Branco e os moleques... Ô senhor, você olha pra trás assim, e aí, senhor, lembra de mim? Porra, mano, aquele... Aí o moleque, sabe o que o moleque falava pra mim? Senhor, seguinte, eu saí da FEBEM, saí da Fundação Casa, mas não recebi nenhuma oportunidade. Então eu tô aqui do lado do mercado pedindo pra me roubar. Tá ligado? Mano, na mesma hora, falei, você tá morando aonde? Tô morando na rua. Na mesma hora eu peguei esse moleque e levei pra terminar o Princesa Isabel, porque eu dava aula numa ONG que tinha lá. Tinha 16 moleques, cheguei pra coordenadora pedagógica. Você já era depois da fundação, já? Já passava por lá, já ia pra lá, entendeu? Falei, ó, seguinte, esse moleque tá na rua, mas temos só 16. Dá um jeito, coloca esse moleque aí. Foi, assim, uma das coisas que eu lembro que foi foda. Você poder sair de um órgão e ninguém te ajudar. E detalhe, o moleque ficou lá, o moleque estudou, o moleque virou b-boy, o moleque começou a cantar rap, o moleque começou a fazer grafite. E final, o moleque se formou em educação física. Olha que... Mano, então, entendeu? Isso tem que coisa melhor que isso? Quantas vezes eu nesse processo na fundação, eu falava para os jovens, a diferença entre eu e vocês são o que é determinante para o lado da mesa que a gente está, são as escolhas. É o que eu falava pros moleque. A gente veio do mesmo local, só que com um caminho diferente. Isso não quer dizer, se você for pro lado direito ou esquerdo, você é diferente de mim. Eu não sou diferente de você. Cada um teve suas escolhas. É que tem um lance da... A realidade periférica, ela é muito dura, né? Porque, por exemplo, quantos pais e pais de família, mães, elas não saem para trabalhar e confiam que vão deixar o filho lá no bairro e eles não vão sofrer sobre a influência do meio, entende? Há um cotidiano sórdido, doente, abandonado por processos de abandono político, exclusão social, essa pessoa não ter uma vida tão bem estruturada porque a gente tem um processo de desigualdade social que ele é muito brutal. E tem alguns jovens, muitas vezes, em vários tipos de conversa com vários tipos de pessoas, estava falando, aquele jovem, ele é invisível. E talvez ele só vai ser visível para essa realidade social quando ele está com a arma na tua cara e você está lutando pela vida. E quantas vezes os jovens não falavam, senhor, entre eu e a vítima é a vítima. Eu já vi muito isso, mano. Aí eu falava, quantas vezes eu nem entrei para dar aula, eles falavam, senhor, você tem carro? Senhor, você tem moto? Você tem casa? Eu não tinha. Eu lembro que eles falavam, um dia eu fui trabalhar de All-Star, senhor, que tênis Badarosca é esse que você tá no pé? Pode crer. Aí eu falei, porra, mano, mas assim, eu tinha que deixar bem claro para eles que a luta é isso. E isso, ele é tão... significativo, porque qual que é a única maneira da gente ser referência para os nossos filhos? Pelo exemplo. Exatamente. Entende? E aí a gente tá dando exemplo de luta, meu. Batalhar, meu. As coisas tá firmeza para você? Já zerou o game? Não precisa mais trabalhar? Não tá, mano. Todo dia você levanta e o leão tá lá te esperando para você derrubar ele. 4h20. Entende? E assim, aí é o que a gente fala. Você veio de uma realidade social desfavorável, você não pode sucumbir à cultura de violência e de periferia. Boa. Só que o hip-hop, hoje, ele não está tão presente quanto ele foi pra gente. E talvez a gente precisou mais dele do que a geração precisa hoje, porque a gente tentou viver o sonho. E o jovem hoje quer viver do sonho. Do sonho.
entende? E é muito difícil. E é preciso... Hoje eu penso que é preciso eu respeitar tudo o que foi possível ser com todas as impossibilidades que tiveram. Porque foi justamente essas impossibilidades que me permitiram eu valorizar quando eu não tinha, eu valorizar quando o dinheiro entra, eu valorizar que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que levantar cedo. E aí não é por mim, é porque minha mãe, antes de mim, também já teve uma luta ferrenha. E a gente vê todo o processo de trabalho, porque eu também penso que o Brasil tem uma dificuldade enorme de valorizar a mão de obra de trabalho. Por quê? Porque a mão de obra no Brasil sempre foi uma mão de obra escrava, ela foi explorada. Hoje, você deu algo para essa classificação social no caso de que você dá um salário pro cara. O cara tem um salário, ele ganha um salário. Isso não paga todas as contas dele. E aí, aquele que está no limite, sobrevivendo com quase nada... Pô, minha companheira trabalhava num projeto e ela era uma pessoa muito sensível, e quando ela entrava no lugar e que ela via aquela pessoa exposta naquela realidade, ela não conseguia atender direito porque ela chorava, porque ela se comovia, porque você precisa ter um pouco de humanidade quando você vê a pessoa na linha da miséria, na linha da pobreza. Então, quando a gente pegou o preceito messiânico de tentar ajudar alguém, foi porque a gente foi transformado. Por quê? Porque o hip hop chegou como gratuidade. Entende? O hip hop salvou sua vida. Porra, isso é nítido. Eu não consigo ver nada do que eu faço hoje sem que eu não olhe para o hip hop. Por exemplo, se eu consigo olhar com um pouquinho de humanidade quando eu vou atender alguém e que essa pessoa tem uma dificuldade, eu imagino que eu também tive uma dificuldade como aquela. No sentido, por exemplo, eu sofri um acidente. O caminhão passou em cima do meu quadril. A pessoa chega na sala e fala para mim: eu tenho uma lesão no quadril. Eu sei o que você tem. Você precisa fortalecer. Só que a gente vai brigar agora sobre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Aquilo que você quer é ficar na sua casa. E o que você precisa é estar aqui comigo. Eu não posso te buscar. Então passa por aquela porta e aqui eu vou ajudar você. Entende? Vou ajudar você, eu vou acolher você. Entende? Só que eu preciso me salvar antes de salvar alguém. Então essa pessoa precisa ver. Vem como você tá. E aqui eu vou ajudar você. É nesse ponto que eu te pergunto agora. Como foi sair da parte informal, da parte da dança, para entrar na parte formal, que é a educação física? Então, como foi esse processo? Esse processo foi louco porque em 2005, aí vem um outro trabalho que eu desenvolvia, depois com o tempo parei um pouco com dança, eu escrevia, e aí com o processo de escrita, eu escrevi um poema, não vou lembrar mais de cabeça, faz muitos anos, mas era um poema que o meu irmão gostava muito. Eu vou tentar achar, e o meu irmão, ele recitava esse poema em todas as aulas da fundação, até que um dia uma mulher falou assim: por que você não traz o seu irmão para dar aula aqui? E aí eu fui trabalhar escrevendo na fundação. E esse processo de escrita foi importante porque eu pegava um menino que ele não sabia ler nem escrever, e agora ele teria que escrever. Porque era um processo em que eu falava: você tem um déficit, você não sabe ler nem escrever, e aqui na oficina você não vai aprender a ler nem escrever, mas você vai aprender a pensar. Por quê? Porque a primeira linguagem que vinha eram as rimas, e as rimas palavras. Exatamente. Só que eu fiquei 6, 7 anos trabalhando com isso. E a minha ida para trabalhar na FEBEM, no projeto, no Instituto Mensageiros, era de que eu precisava estudar. E eu já estava dando aula de dança na minha casa, eu já estava empreendendo, comprei espelho, tablado, as pessoas iam fazer aula de dança. Só que acontecia? Tinha muitas mulheres que vinham, eram mulheres que procuravam para fazer a aula, e elas, quando terminavam, sentiam dor no corpo. Anderson, eu vim fazer aula com você e no outro dia que eu vou fazer, eu fico com dor no corpo, eu não aguento vir. E aí chegou um momento que, qual foi a dúvida que bateu na minha cabeça? Você está fazendo benefício ou eu estou machucando elas? Aí eu falei: eu preciso estudar. Eu já estava voltando num processo de supletivo. Aí lembra do lance da educação, abandonei a escola, depois de um tempo eu voltei a estudar, fiz supletivo, e aí falei: já que eu estou fazendo todo esse processo, já vou entrar na faculdade, porque se eu desligar agora, talvez eu não volte para estudar. E aí eu comecei a estudar. Aí eu terminei a escola, entrei na faculdade, mas nesse processo que eu estava na faculdade, que eu tinha terminado a escola, eu já estava trabalhando como arte educador na fundação. Só que chegou um processo em que estavam me colocando na fundação, como eu já estudava muito sobre hip hop, sabia muito,
as coordenadoras estavam falando, ó, eu quero a sua aula em todas as unidades. Aí eu fiquei maravilhado no começo, só que depois que ela me ofereceu, eu tive que repensar, porque assim, como que eu posso estar em Francisco Morato e depois eu estar, tipo, em Parelheiros? Como que eu chego na faculdade? Como que eu termino? Aí aquilo ia complicar. Quando eu recusei, eles falaram que ia me mandar embora. E aí eu já estava no final, no processo final da faculdade. Em 2010 eu já estava no final. Aí tinha um educador de artes plásticas. A esposa dele trabalhava numa academia em Moema, chamada Forfit. Hoje só tem a Forfit da Tabapuã. Tinha uma Forfit em Moema. E essa Forfit, quando ela me chamou, eu estava formado. Aí eu falei para ela, ó, eu não tenho problema em aprender. Eu só gostaria que você pedisse o seguinte, se eles não tiverem problema de contratar uma pessoa formada para ser estagiário, eu estou disposto a ir. Só por essa fala, o coordenador de natação da academia, eu quero esse cara vindo para a equipe fazer uma entrevista, e aí eu entrei para trabalhar com natação infantil. Aí eu falei, pô, eu passei 4 anos estudando, não vai dar, por quê? Porque ainda hoje há uma complexidade enorme do cara que... ele está se formando, por exemplo, imagina, eu posso me formar hoje para trabalhar com dança, mas tem mercado? Foi breaking? A mesma coisa que eu pensei quando eu fui fazer minha primeira faculdade. Eu já tinha família e tal. Será que eu vou fazer faculdade de dança? Mas espera aí, aonde que eu vivo? Brasil. O Brasil tem muita diversidade cultural. Então eu preciso de alguma coisa que abranja tudo isso. Onde eu não fique sem trabalho. Eu olho você falando... eu tô olhando pra mim. A sua história. Então é a mesma história sua. É por isso que a gente fala que, assim, as histórias das pessoas, as pessoas, quanto esse eu social, as histórias se misturam. Porque, por exemplo, quantas vezes eu já não escrevi, sentado no trem, voltando das aulas, e eu vi a vida simples, de cabeça baixa, num domingo, pensando de, pô, meu cara tava num domingo, irmão, segunda-feira tá ali do lado, o cara vai trabalhar de novo. Esse olhar sobre a vida simples, o quanto que as histórias se misturam. Muito São bom. diferentes em algumas particularidades, mas elas se misturam. E, bom, aí foi justamente esse processo final de transição que fez com que, se eu não escolhesse aquele momento de eu falar assim, agora eu vou porque eu tô formado, talvez eu não tivesse dado esse mergulho, porque aí foi a oportunidade. Mano, eu aprendi sobre muitas coisas na faculdade, eu preciso aplicá-las, entende? Porque aí eu teria que trazer esse olhar de consciência corporal que a dança me deu, como que eu levo esse corpo b-boy, que era b-boy, esse corpo b-boy, para outros trâmites, para que compreenda o que, de certa forma, porque essa é a identidade do meu trabalho hoje, por exemplo. Eu trabalho de manhã no residencial em Alphaville, no residencial 11. Sou professor de sala lá. Tem chega a ter 25 professores personais atuando. Desses 25 professores, cada um tem uma identidade de como o movimento chegou no corpo deles. E quando essas pessoas estão ensinando, estão no processo de educar o físico dessas pessoas, eles também passam pela qual foi a escola que esse cara teve quanto processo de transformação motora. O meu processo de construção, eu não minto isso para ninguém, meu processo de construção motora foi por meio da dança. Eu não falo que nem eu, por exemplo, na faculdade eu tive um professor. No meio da graduação, eu fiz um trabalho que era a importância da flexibilidade para a dança. Caiu vários trabalhos de vários alunos. Só que, no dia que ele foi corrigir o meu, um grande abraço aí... Manda um abraço para ele. É o Delfino, o professor Delfino na Uniban. E um grande abraço pro B-Boy Zóio. O Zóio, da mano. Dynamic Breakers. O Zóio. O Zóio. Eu achei que era o Zóio nosso. Não, o Zóio... Não o Zóio nosso, o Zóio nosso. O Zóio da Gueto, né? O Zóio do Gueto Freak, nosso Zóio. É. O Zóio, eu sempre vi ele como um poliartista, né? Um cara que transita pela dança pop, tá no breaking, arrisca locking. Ele é um cara que tenta se adaptar. E ele foi fazer uma apresentação no Se Vira nos 30 do Faustão. Pô, e na apresentação, ele fez uma apresentação de breaking. E aí o professor comeu... Porque ele leu sobre breaking, ele não sabia o que era. Cara, e aí ele Agora caiu... que eu tô lembrando aqui, o Delfino também foi meu professor, pô.
Cara, mano. O cara é foda. Filosofia da educação. O cara, bom, enfim. Aí, ó, que louco. Por que eu tô colocando ele? Porque lá no meu trabalho, eu coloquei sobre o meu acidente e das dificuldades que eu tava tendo na faculdade. De processo de desenvolvimento motor, porque o meu desenvolvimento motor foi comprometido, porque a minha mãe tinha que levar para as fisioterapias. Então, eu não sabia. Eu não jogo futebol, nunca joguei futebol. Amo futebol, corintiano de coração. Mas eu nunca joguei bola. Tem várias pessoas que falam, como que um professor não vai? Quando eu tenho que chutar uma bola, Sandro, eu tenho uma lesão na cabeça do fêmur, por conta que o caminhão passou em cima. Quando eu chuto uma bola, que o meu pé chuta a bola, a carga do pé irradia e sobe pro fêmur. E não perde essa porra dessa meada, não. Você lembra do Curtiço, quando a gente descia aquela rua ali? Você lembra quando eu aprendi a dar mortal chutado? Chutado. Eu caí com a esquerda totalmente estendida. Aconteceu o quê? Artrose até hoje. De quadril também. Cara. Puta, você também... Foi ali na rua. Então, mas tinha também o lance de... Louco. A importância dos filmes de Kung Fu dos anos 90. Aí vamos pegar o exemplo do Van Damme no Kickboxer. Como que o Van Damme fez a abertura no filme? O cara amarrou ele num bambu. Eu lembro. E puxou as pernas. O grande dragão branco. Não, esse, é isso, não, né? o do dragão branco. Não foi o grande dragão Não, no branco. dragão branco, não. O do Kickboxer, que é o que o irmão dele luta full contact. E aí ele vai numa sala, o cara tá chutando a coluna. Da coluna aí do é um japonês, é um senhor asiático que cuida dele. Ele fala japonês e de repente na hora que ele foi lá pra porra do milharal lá, aprender com o chinês. Isso, então, aí é o Kickboxer. Então, e aí tá falando do Van Damme? Eu tô falando do Van Damme. O cara estica a perna dele lá. Aí, por exemplo, tinha um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, o grande dragão branco, quando ele vai pro comitê. Pro comitê. E aí não tem. Pode crer. E aí eu falo o quê? O quanto que as pessoas exageravam no processo. Porque via, pô, se o Van Damme amarrou as pernas e puxou, quantos caras no treino que a gente fazia encaixava o pé um no outro e puxava pra abrir. Mas quantas vezes fizeram isso em mim? Você? Então, o que eu tô falando, que acontecia com você. Os caras falavam, o Sandro fazia muito evento, mas o evento do Sandro não era aberto. E os caras queriam forçar. Graus, mas era rápido, porra. Então, pode vir, tá aí na internet aí, ó. Vem na internet. Isso, procura aí, pô. Isso, procura o Sandro. Olha eu aqui. Aqui é Sandro Gouveia, Trenoverso, mas tem o Sandro Lee também. Sandro Lee. E aí... E é esse processo, né? Do quanto que... o quanto que a informação sem filtro, ela tende a levar você para o senso comum, e o senso comum pode acabar com você, e você vai precisar de algum momento procurar um profissional para falar, agora você vai ter que fazer pelo caminho certo. E aí o break eu te falo, mais uma pergunta eu te falo. O breaking te ajudou muito nas aulas de anatomia? De anatomia, na anatomia, te ajudou muito na biomecânica, fisiologia dos exercícios? Então, eu tenho um ponto crítico de que, assim, por exemplo, eu fiquei 4 anos da faculdade aprendendo voleibol, basquete, futsal, e eu era o único cara que era da dança na sala. Eu também, cara. Tanto que teve uma professora que ela ia dar aula no último ano de ginástica de academia. Só que todo mundo falava que eu era da dança, que essa mulher ficou tão assustada, não assustada no sentido de que eu iria impactar, mas porque todo mundo meio que parecia que queria que em algum momento eu falasse sobre dança na aula. Eu falei, não, gente, eu estou aqui para aprender. E foi muito importante eu me isentar disso. Na Uniban. Porque eu tive a oportunidade de saber, por exemplo, sobre a importância da bilateralidade. Entende? Porque a dança era unilateral. Você construiu o movimento e é só para esse lado e não tinha... Aí é o lance de que eu falo do quanto os Power Moves da São Bento, o quanto eles foram importantes, porque naquele momento que o Neneca chega de Goiânia e mostra a trave em 1993, ele faz com que todo mundo mude de mentalidade e aprende os movimentos para os dois lados. E o Neneca era do Cães de Ruas? Não tinha uma lembra do... Eu não sei se ele era... Puta, cara, aí tô sendo leviano. Nossa. Mas ele era de Goiânia. Pode ser que ele seja, né? Eu sei que o PEX, que era Jabaquara Breaks e também era de Goiânia, traziam eles para cá. E foi nesse processo de ter essa trava, para eu não dar uma informação de que, depois a galera pesquisa e vê que não é isso, mas essa trava de fazer o flare, Thomas Flare é um movimento da ginástica olímpica, que tem o apoio das mãos e das pernas e tal. E esse cara veio em 93, ele fez o movimento por um lado, travou no ar e voltou para o outro. Até então, ninguém tinha feito. E depois disso, ditou-se a regra de na São Bento, todos faziam o movimento para os dois lados. Entende? De fazer, o flare era para os dois lados, o unha era para os dois lados. Só que havia uma diferença de identidade de movimento, é que tinha os caras que eram os styles, que eram os caras que dançavam style,
e que copiava uma estética mais voltada dos filmes, com os agasalhos, a dança, tênis com cadarço trançado e tal, enquanto que me parecia que os caras do Power Move estavam totalmente influenciados pela ginástica. E é muito importante isso, que na época era algo meio pejorativo o cara falar da ginástica. Se alguém estiver assistindo... Oh, que merda que eu falei agora. Vai, todo mundo tá assistindo? Cadarço trançado. Isso. Fat Lace. E aí é muito louco o Fat Lace, porque o Fat Lace também tem uma história maluca, porque tem muita gente que fala que era só um cadarço, mas na época os tênis esportivos, eles não eram algo que todo mundo usava, eram algo comum. Só que o Fat Lace era o quê? Os caras faziam o quê? Como não tinham, perdido o cadarço, eles colocavam o elástico da roupa que era grosso, e aí eles davam esse aspecto maior. E... Enfim, perdi o fio da meada, a gente estava falando antes. Da manobra do cara de Goiânia. Isso foi importante para dividir duas estéticas de dança, do style e do power move, e que a dança com o tempo hoje é um mix de tudo, e que, quando a gente não vê, não tem essa percepção sobre o vocabulário gestual. Esse vocabulário gestual é qual foi o caminho que o seu corpo percorreu. Por exemplo, tem alunos que estão lá, por exemplo, teve um dia que eu estava dando aula e estava falando, os melhores exercícios abdominais é quando o próprio abdominal é estabilizador do movimento. E aí fala, mas qualquer movimento que pede aqui você faz porque, por exemplo, todos os movimentos de construção de dança da época nossa, por exemplo, a gente não falou do hand glide, apoio de abdômen. A tartaruga, apoio de abdômen. Tudo abdômen. Tudo era abdômen. Centro então, aí vai fazer o flare, abdômen. Tudo então, abdômen. O cara que é dançarino não tem... Por que o cara que é b-boy tem um abdômen lá, trincado? Primeiro, tem um gasto de energia enorme, mas o abdômen é central, a caixa de centro, o core dele é central para o padrão de movimento. Então, quando a gente vai ensinar, e fala, se você tem uma dificuldade aqui, precisa focar aqui. Porque esse é o centro maior do seu corpo. Se você tem isso fraco, o seu core, o seu transverso, principalmente os multífidos, se você não tem isso forte, esquece. Tem que preparar essa região aí. E a gente tá falando assim, lógico, especificamente da dança, porque é fundamental. Você não consegue executar hoje sem isso, né? Sem ter esse fortalecimento de core. Lógico que hoje nós estamos citando isso, mas na época era senso comum. Entende? A gente não sabia que era isso, mas o corpo se moldava a isso pela repetição. E depois, com o tempo, quando a gente foi estudar e aplicar a ciência, foi que a gente... Então, era por causa disso. Agora eu consigo falar que é por causa disso. Na época, eu só pedia para a pessoa executar. Mas hoje, você acha que a educação física, ela entende sobre a dança? Especialmente o break, né? Que é então, o break... Aí vem o lance que eu acho que é importante. Todas as expressões corporais do mundo. Então, você acha que a educação física hoje, ela entende sobre isso? Não a educação física em si. Eu acho que, assim, há um processo que é muito importante. A gente está falando sobre senso comum. Certo. A gente sabia algo, a gente não sabia, agora tenho que aprender. Tem muitas questões que estão lá, que a gente vai aprender sobre fisiologia, anatomia, biomecânica, cinesiologia. Isso é pilar para quem está interessado em ensinar alguém. Exato. Entende? Não estou falando que o cara precisa ser formado em educação física para ele trabalhar nos projetos para ensinar, mas é preponderante que ele estude no princípio da universalidade de movimento. O cara primeiro, você precisa saber mais sobre corpo, porque você trabalha com o corpo, você está moldando esse corpo. Então, se fala, poxa, poderia. Aí o lance da educação física, o que a educação física precisa para compreender esse corpo breaking? Que mais caras, mais pessoas percorram esse caminho que a gente percorreu de entrar na academia e estudar sobre o corpo e produzir conhecimento e estudo relacionado ao breaking, porque tem muito pouco material. Muito pouco. Né? Então, assim, tem muito poucos professores dispostos a estudar sobre. E aí, a leitura que vai se ter sobre breaking ainda vai continuar sendo rasa, porque a gente sabe como produz o movimento, mas a gente não consegue definir o quanto esse corpo está exposto a essas forças e qual é o limite. Porque assim, a gente aprendeu sem saber, agora a gente sabe que tem um mecanismo, por que a gente não utilizar dele? E aí eu penso em falar sobre o educador, no sentido de
no sentido de que muitos caras que estão na cena se frustraram, pararam de dançar, não continuaram porque não conseguiram sobreviver da dança. Mas eles gostariam de sobreviver da dança. Um caminho plausível seria esse do estudo, de o cara ter uma formação agora e ele fala, eu vou começar um projeto numa escola pública. Aí imagina que o cara tá numa escola de Osasco, ele pega 4, 5 escolas e ele consegue fazer uma competição regional de escola contra escola com os próprios alunos dele e fomentar esse processo de chegar em outros lugares. Mas para quê? Para que as pessoas tenham contato e que conheçam mais a dança, porque muitas vezes as pessoas só conhecem a dança conhecendo os seus protagonistas. Ah, o cara conheceu a dança porque conheceu você. Porque muitas vezes as pessoas estão conhecendo a dança hoje como? Pelos vídeos, e o vídeo é muito raso. E hoje principalmente por causa na França, né? Os Jogos Olímpicos. Não, então, é que os Jogos Olímpicos é mostrar que aquilo que a gente fazia... As Olimpíadas, passou o break. É, então, mas quando a gente olha para o mundo, a gente meio que faz um recorte muito amplo, porque há uma particularidade específica em Brasil. E quando a gente olha para a realidade social, ela grita. Por exemplo, um jovem que vamos pensar o americano, o jovem americano. Qual que é a preocupação dele no processo de formação dele? Estudar. E pode ser que a dança esteja na escola. O menino que está aqui, tem jovens ainda, crianças ainda, que vão na escola, não para estudar, mas porque é o único prato de comida que ele ainda tem. Entende? E ainda tem o flerte com a rua. E a rua, no contexto periférico, guetificado, ele ainda está expondo esse jovem a uma realidade marginal de que ele pode ter um plano de carreira que ele vai estar uma ideologia? Preso numa ideologia periférica de que a primeira coisa que eu tenho que ter é ter uma moto, e aí eu vou comprar uma moto, e com a moto eu vou trabalhar no aplicativo, e aí agora eu tenho uma moto para levar a mina no rolê, não sei o quê. Exatamente. Não, precisa ter um plano de carreira. Por exemplo, um plano de carreira que eu falo, qual é o plano B? Se aquela ideia que você teve primária, você não escolheu, qual é o plano B? Pô, eu tive um plano B. Depois que eu me formei, dificilmente eu fiquei sem ter oportunidade de trabalho. Eu saí em alguns momentos da área, quando a gente se voltou, um tempão que a gente ficou sem se ver, quando você voltou, eu já estava empreendendo num restaurante, eu fui conhecer outras coisas, trabalhar em outras áreas, mas porque eu tive uma oportunidade de conhecer outras coisas. Quando a pandemia veio em 2019, meu restaurante quebrou, eu não consegui manter. Como muitas pessoas também fecharam as portas. Mas a área fitness foi a área que foi a última a voltar. Mas também me abriu portas para que eu pudesse trabalhar. E eu estava trabalhando num condomínio que eu trabalho hoje, inclusive, terminando aqui, é para lá que eu vou, de que eu tive que fomentar material, de produzir vídeos com aulas para que as pessoas não deixassem de treinar, que elas não deixassem o sedentarismo encostar, no sentido de que você vai deixar de praticar atividade física, mas você não vai deixar de comer. A ansiedade vai vir, o estresse vai aumentar, o seu medo de morrer constante vai estar lá, aonde eu posso canalizar. E o processo de eu ter me formado me permitiu que eu tivesse uma posição de ter uma renda no momento onde todo mundo imaginou que ia ficar sem trabalho. Porque quem tinha uma condição econômica com uma renda X, conseguiu manter. E quem não tinha, como ficou? E eu vou te falar, cara, na pandemia, foi um dos momentos que eu mais dei aula. Caramba. Eu começava às 3h30 da manhã, parava às 10h30 da noite. Cara, falava assim, não... Foda-se, nem que eu for coberto de saco bolha, mas eu vou dar aula. Olha só. Era praça, era dentro da casa dos clientes. Não teve jeito. Isso se chama o quê? Foco objetivo. Quando a gente ia parar... Lembra quando as academias iam fechar, ia tudo fechar? É por conta dos protocolos. Eu já tava avisando tudo. Não, onde você tiver, o lugar que você tiver, eu vou até você. Não tem essa, cara. Não tem essa. Então, assim... E assim, é importante você falar porque é maluco. Porque o que foi importante também depois da pandemia? Porque assim, o início foi em 2019. Em 2020, estávamos trancados. E o que ia acontecer em 2021? A Olimpíada do Japão. E o que os atletas passaram a fazer? A treinar em casa. E aquilo deixou uma mensagem muito positiva que você não precisa encontrar uma desculpa. Qualquer lugar você pode praticar. E o que é importante da universalidade de movimento desse vocabulário gestual das Olimpíadas?
é que a melhor atividade física é aquela que te faz bem. Exatamente. Entende? Tipo, vai fazer uma caminhada, vai correr, tem um pezinho, faz, joga tênis. Pô, cara, teve um cara um atleta que correu uma maratona dentro de casa, Sandro. 42 quilômetros, cara. A média de um pace de um corredor, 10 quilômetros é 1 hora. O cara ficar 4 horas dentro de casa correndo. Porque foi a maneira que ele encontrou de treinar para ir participar de uma Olimpíada. E quantas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer atividade física, eu não vou correr porque os atletas... Não, cara, o atleta treinou dentro de casa. Maluco, né? Bom, enfim. Não, mas é isso, velho. Mas assim, em qual momento do seu conhecimento acadêmico, a gente mudando um pouco de assunto, em qual momento do seu movimento acadêmico que você ia ver que a cultura da dança, que era uma parte, para mim era assim, muitas pessoas achavam, falavam que era a parte informal. Quantas vezes já vi isso? Inclusive as coordenadoras. Você tem que sair da sua parte informal e entrar na parte formal. Qual momento da sua vida aí que você viu essa chave virando aí? E que você, agora você falou, porra, caralho, agora eu não tô mais vivendo de dança, agora eu tô vivendo da educação física, eu tô sendo personal trainer. Em qual momento você falou, porra, eu já passo por isso. Para mim foi em 2010. 2010. A saída da fundação eu preciso trabalhar com isso. Sabe, tipo, eu trabalhei em várias academias tendo aula de natação, treinamento, fui trabalhar em projeto social para trabalhar com as atividades de quadra, que também foi um puta desafio para mim. Eu agradeço o Adriano, Adriano, você é meu parceiraço. A Márcia, a esposa do Dingos, grafiteira aqui da cidade, artista fenomenal, a Márcia, acreditaram. E num projeto social colocaram 2 professores para trabalhar. Eu entrei para fazer essa vivência esportiva e ao mesmo tempo a vivência cultural, outro cara com outro tipo de identidade. E foi um processo de eu entender que eu preciso ter esse lastro de procurar, de sair dessa condição. Porque eu já não estava mais vivenciando da dança. Por quê? O que foi determinante? Com o fim da São Bento, em 1999, todo mundo queria trabalhar com algo. E a primeira realidade para trabalhar foi a fundação. Era onde que era a fundação, eu falo fundação, que era a Fundação FEBEM e a Fundação Casa depois foi a mudança de nome. Só que nem todo mundo conseguiu ali. E aí naquele momento vem aquela fala, e aí filho, não tá dando certo, como é que você vai pagar a conta? Como é que você vai me ajudar? O meu irmão, a esposa, a ex-mulher dele ficou grávida, ele teve que sair de casa e ficou eu e minha mãe para tocar as coisas da casa. Aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter o lance da faculdade, tinha que ter um plano de carreira, eu tinha que imaginar, eu precisava sobreviver de alguma coisa. E aí o lance que você fala é de que eu entendo, tanto que quando eu fui fazer a inscrição na faculdade, hoje o professor Sérgio de natação, Sérgio, um abraço, mano. Sérgio? Mano. Sérgio Roxo. Não ele era aqui da pode crer. Sérgio Roxo. Foi o mesmo professor mesmo. Eu até brinco. Olha que doideira, Caralho, Sandro. Olha que doideira com ele. É. Eu tô fazendo a inscrição na faculdade. Aí a moça tá perguntando sua profissão. Eu, professor, porque eu dava aula na FEBEM. Aí ele falou, mano, a conversa nem era com ele, irmão. Ele parou e aí ele veio perguntar pra mim, como que pode um professor não ter formação ser professor? Aí eu falei, existem outros processos de aprendizado que eles não precisam necessariamente passar pela academia. Exatamente. Entende? Por isso que a gente fala assim, por que, por exemplo, o pessoal da luta tem brigado para que não esteja atrelado na educação física? Esse cara, tem caras que têm 20 anos dando aula daquilo, Sandro. É verdade. O cara tem uma construção. Aí até que ponto é determinante a educação física para ele? Você lembra que, não sei se você pegou essa parte, eu já fui dar aula de dança, de breaking, de street dance, ou como alguém quiser chamar aí. Antes de você dar a dança, quem tinha que entrar primeiro fazer o alongamento? Um profissional de educação física. Lembra dessa parada? Lembro. Então. Depois que teve esse processo, eu até encontrei o TJ, por exemplo. TJ, Sampa Master, bração, mano. Que ele tava trabalhando em outros projetos. É um cara que eu falei pra ele, mano, vamos fazer a faculdade. Um monte de gente foi pra veia artística. E tem um monte de gente que sobrevive de arte sem precisar... Arte, construindo dança,
sem precisar ter passado pela academia. Mas eu acho que quando você está num processo de ensino-aprendizagem, você tem uma maturidade no seu leque maior para você compreender o que espectro é esse, qual a história desse outro corpo, desse jovem que vai ter contato com você. Mas mudou alguma coisa para você depois que você se formou? Lógico. A consciência? Não, isso... Como você treinava, como você ensinava, e depois da sua formação como personal trainer, educador físico ou profissional de educação física? Determinante. É determinante. É isso. Porque... Lembra que eu falei no período que eu falei, lembra que as mulheres que faziam aula comigo sentiam dor e tal? Porque eu fui entender. Elas eram sedentárias e qualquer coisa que colocava, a dor tardia. Ele fez uma atividade hoje, 48 horas depois o corpo está dolorido, porque o segundo dia após o treino, ela está sentindo. E aí eu falei assim, eu estou trazendo benefício, eu estou tirando ela do sedentarismo. O problema é que ela vem de vez em quando. Então, se ela não tiver uma regularidade... Se ela passa de 72 horas, não tem benefício, porque o corpo vai entender aquele exercício como uma agressão. E aí tem que ter uma regularidade de passar a vir. E isso foi importante, porque hoje eu entendo sobre isso. Eu sei que isso foi preponderante. Muda todo um olhar, né? Porra. Entende? E assim, eu penso que é muito importante o processo de aprender sobre algo, estudar algo, não importa o quê. Porque se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o conhecimento. Entende? Então, independente de... Até se a pessoa tá com... eu tô com 50 anos, tô querendo fazer uma outra faculdade. Tô com 48, perto de 50 anos, tô querendo fazer uma outra faculdade. E o mais importante é, quando eu me formar, eu saber falar sobre aquilo. Numa roda de conversa, de pessoa explicar, porque às vezes, eu tenho vontade de fazer fisioterapia agora. Mas por quê? Porque ela também está ligada ao corpo. E muitas vezes a pessoa vem com uma lesão e eu não sei falar sobre aquilo, ou até que ponto o meu trabalho pode profundamente, dependendo do nível da lesão, de que forma que eu posso contribuir. Mas não é sobre se eu sei ou não sei, é sobre o quanto eu estudar vai me dar lastro para poder conversar sobre aquilo, para não fazer com que a pessoa que está confiando no meu trabalho tenha dúvida de se eu sei aquilo ou se eu não sei. Porque muitas vezes tem pessoas que saem com dúvida de que, eu posso fazer 2 trabalhos, eu posso reabilitar e depois condicionar ela, entende? Isso é sobre o saber, e o saber, ele é importante porque ele muda, ele te transforma, e esse processo de revolução, ela é silenciosa, a gente não está vendo, e as pessoas precisam desse processo, de que, eu sei que a educação é algo que é muito difícil para o nosso país, porque a grande maioria das pessoas da geração que foram os nossos pais, eles sacrificaram alguma coisa para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E olha que louco. E talvez na história da minha família, na história do meu pai, que eu tive muito pouco contato, eu sei que os meus 2 irmãos, por parte de pai, têm faculdade, estudaram. Mas eu acho que do lado de cá, da minha mãe, por exemplo, talvez eu seja o único que fez faculdade. E ainda é muito, para a realidade de muitas pessoas, a graduação ainda está muito longe de ter. E assim, cara, uma faculdade hoje é o básico. É o básico, mas... Entende? Por quê? Porque é muito precário. Por que as pessoas às vezes têm muito medo? O pilar dela, que seria a educação pública, lá onde ela começou, a base foi muito pequena, ela tem medo. E a faculdade assusta. Mas não tenha medo, enfrenta. Porque o que não foi difícil na vida do homem pobre? Tudo é muito difícil, tudo é trabalhoso. Você vai lá, trabalha duro, acredita, pega o caderno, estuda, se dedica que você vai. Não culpa nada nem ninguém. Porque o medo, ele não pode te impedir de evoluir, de você seguir. Porque com medo você indo, eu estava com medo. Quando eu olhei para trás, eu andei, eu não estava parado. Eu não tenha medo de crescer devagar, tenha medo de permanecer parado. Entende? Porque é isso, o processo de evolução. Exatamente. E a gente não estava falando, hoje eu penso que eu ter estudado, ter uma faculdade, eu estou falando, filha, tem que estudar. Tá difícil pro papai. Você tá repetindo a mesma coisa para ela do que sua mãe repetiu para você. Isso vai ser passado direto. E assim, se eu fui até aqui, filha, você tem por obrigação ir mais, e eu vou te ajudar. Sim. Entende? Exatamente. Porque a gente tem uma pátria de mães solteiras. E aí, uma pátria de mães solteiras lembra da dificuldade social que a gente falou do menino que fez aula com a gente na fundação? Exatamente. Famílias desestabilizadas e que Total. não tiveram
não que a família convencional ela deva ser, mas você não ter aquela referência de alguém que vai falar, ó, filho, você só tem que estudar, eu vou trabalhar e vou ajudar você. Nem todas as famílias têm essa condição. E aí a gente fala que o conhecimento é libertário, porque quando eu tive a oportunidade de ter contato com o saber e mudar essa transformação e revolução interna, eu entendi, puta que legal, cara. Tô aqui na faculdade. Quando eu peguei a colação de grau, o meu diploma na mão, eu lembro que tinha uma menina da Record, ela estava cantando uma música, eu não vou lembrar a música do Roberto Carlos, mas, cara, eu cantei aquela música, olhando para minha mãe e apontando para ela. Ela estava cantando, chorando, ela falou para mim que cantou chorando, vendo eu cantando para minha mãe. Quando acabou, ela veio falar comigo, foi uma das coisas mais lindas que eu vi você cantar para sua mãe. Eu falei assim, só eu sei o quanto que ela lutou, até hoje, ela lutou para conseguir. E é um ciclo muito difícil de se quebrar. Entende? Não era para ser tão difícil ter acesso a uma universidade. Não era mesmo. No sentido de que o quanto que o saber transforma, de você ter essa possibilidade de trazer pessoas esclarecidas, discutir ideias, coisas, conhecimento, entende? Preocupação do Sandro, que a gente vai imaginar, lá atrás a gente não tinha essa preocupação sobre isso e hoje a gente tem essa preocupação de o saber que chegou em você. Hoje você está trazendo, não é só o entretenimento puro, é vidas. Sabe, as histórias que se misturam. De vida. E se fosse para resumir tudo isso, Anderson dos Gêmeos, qual frase você considera, qual frase que você, da sua trajetória toda, você resumiria em uma frase aí? Resuma para mim aí. Uma frase. Uma frase? Uma frase, Anderson. Ela é fina, suave, leve, dura e esclarecedora. É preciso resistir para existir. Caralho, arrepio. A vida, viver, sobreviver. Sobreviver. Viver é aproveitar a vida. Sobreviver é lutar para se manter vivo. Sobreviver é um ato de resistência. A vida é um desafio. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Resistir para existir. Achei que você ia falar um filme agora. Retroceder, você nunca deseja jamais. Aí. Só quem é que vai entender que filme é esse, né, mano? Você é louco. Pô, cara, quero te agradecer muito nesse primeiro episódio aí do Treino Verso, que virão muitos ainda. A gente não vai esquecer isso. E eu vou estar fazendo um react um dia desse programa. Quero te agradecer. E eu quero te presentear também com uma frase que é minha e também representa você. Vou te presentear agora com essa camisa. Caralho. Escrito Força Bruta. Força inaquebrável, né? Inquebrável. Inquebrável. Primeiro Boa, programa, Sandro, rapaziada. É cara. assim mesmo, Obrigado, moçada. A gente mano. vai gaguejando, vai fazendo e vamos que o treino não para. Então, quero te presentear aí. Eu vou até levantar aqui, irmãozão. Porra. Valeu, Sandro. Força Obrigado. Inquebrável. Força representa muito a inquebrável. gente. Aí, ó. Obrigado, mano. Força Inquebrável é a nossa amizade, que ela se mantém por mais 30 anos. Ó, até o... Você sabe o que significa isso aqui, né, gente? É toda a identidade da cultura urbana. Então a gente diz, perca a carteira, mas jamais a identidade. É isso aí. Você acaba de assistir o primeiro episódio do Treino Verso, de muitos que virão. Quero agradecer a você que ficou até agora assistindo o nosso primeiro programa, juntamente aí com o Anderson, os Gêmeos. E como eu digo uma frase, ele já conhece, já ouviu até em música de rap. DMN, obrigado. Vamos que o treino não pode parar, a vida não para. Obrigado! Não, e ó... Tem outra? Taíde, né? É. Vamos que o treino DMN mova-se, tem que ser agora. Isso. Taíde, vamos tá que vendo vamos só, que o mano? som não pode parar. Qual que é o nosso som? Treinar. É a vida. Treinar. E qual é a batida mais importante? É do coração. E outra coisa, você que tá aí, ó, atividade física, sai do sofá, vamos treinar. Nem que for 20 minutinhos,
O Treinoverso não vai falar só sobre treino, vai falar sobre vidas, vai falar sobre você poder viver mais. Eu até brincar aqui. Você não quer chegar aos 80 anos, alguém limpando pra você, né? Então, eu quero que você chegue até lá, alguém... Eu quero que você chegue até essa idade limpando sozinho. É verdade. Limpando o quê? O rabo, porra. É o kit, é o pacote de dignidade, né? Exatamente, pelo menos isso, né? Gente, pensa sempre longevidade, tá? Estamos vivendo mais e é necessário viver com um pouco mais de qualidade. Não depender de outra pessoa é ter um pouco de dignidade, de ter um respeito com você mesmo, com a sua vida, com a sua história. Quero deixar aqui um grande abraço a todas as pessoas que me seguem, os meus amigos, as pessoas que eu tenho tocado de alguma maneira nos trabalhos. E foi uma grande oportunidade estar aqui com vocês e dividir esse momento de prosa, de amizade. Talvez tenha sido um pouco mais íntimo, com coisas mais relacionadas às nossas vidas e o quanto isso foi importante no nosso processo de transformação, mas de que a vida é um constante movimento. E eu defino que movimento cura. E também, com essa frase, eu quero agradecer também a minha família, quero agradecer primeiramente a Deus, todas as pessoas que passaram pela minha vida, inclusive o hip hop, o meu grupo, Ghetto Freak, Ghetto Brothers, porque a gente só tá aqui hoje, que o hip hop, não tem nem palavras. O hip hop fez tudo na nossa vida, onde a gente começou a ter consciência do próprio corpo, consciência de poder ensinar, né? Ensinar as pessoas, passar toda a nossa trajetória de experiência. Então eu quero agradecer a todos, muito obrigado e fui! Isso. Quer mais falar mais alguma coisa? Finalizou, né? Então, assim, aqui, ó, aí eu vou deixar uma para vocês, está relacionada, a gente falou tanto sobre esse processo da motricidade, do movimento, e eu sou um cara também, trabalhei muito tempo com palavras e tal, eu vou cantar um trechinho de uma música para a gente finalizar, que fala um pouco sobre essa condição da dança, né? Do quanto desse processo e o quanto a dança é importante, independente de qualquer coisa, se você dança ou não, se você gosta, se identifica, que é uma música do Deco que possivelmente cairia no esquecimento, né? Bora Mas lá. eu nunca deixei essa música morrer. Os caras vêm na febre, loucos para entrar, mas esperam a batida perfeita. Muitos aqui não param de treinar, por isso um vacilo ninguém aceita. Ficam frente a frente, todos conscientes, com o movimento e a sequência na mente. Espera a tua vez, não fica apavorado. Agarra nada pode dar errado. Por isso tem que treinar para representar. Dentro da roda não pode falhar. Pensa que tá bom, acha que é o tal. Fica pequeno quando manda muito mal. Isso acontece com quem não tem respeito e não conhece o movimento direito. Pole position quer ser tipo na Fórmula 1, zoom. Mal, muito mal, foi mal, tá mal, quer chegar na frente, mas eu nunca te vi lá na pole. Mal, muito mal, foi mal, tá mal, quer chegar na frente, mas eu nunca vi você lá. Mal, muito mal, foi mal, tá mal, quer chegar na frente, mas eu nunca te vi lá na pole. Mal, muito mal, foi mal, tá mal, quer chegar na frente, mas eu nunca vi você lá. Deu mole, mole, deu mole, mole, mole. O completo, quem quiser te achar aí na rede social, Tupini Kings, BBMCs. vai aparecer agora aqui na tela aí pra você, ó. Tupini Kings, Tá vendo aí, ó? BBMCs. Meu irmão gêmeo comigo Ó, aí, são parceiraço. gêmeos de Osasco, vai arrastando pra cima aí. Tem alguns vídeos com algumas histórias, palavras, coisas que eu coloco. Eu tenho trabalhado muito as questões culturais, as amizades. Não tem aparecido muito os meus trabalhos na área fitness, mas a minha identidade cultural, parte da minha vida, o quanto que o movimento é importante, está aí. Só siga, conheça e meu direct está aberto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, inclusive sobre o que a gente discutiu aqui, quiser perguntar, respostas aí, o Sandro pode responder, me manda no direct ou eu posso responder no próprio vídeo. É um prazer enorme. Obrigado, Sandro. Fui! Pela oportunidade. Valeu, agora acabou. Agora acabou. Bravo.